Paz do Senhor, paz de Deus, paz, irmandade. Vocês estão bem, gente? Bora lá? Vamos orar? Chegamos no capítulo 12 do livro de Atos. Louvado seja o Senhor. Deus bendito, nós estamos aqui. Clamamos ao Senhor, rogamos a Ti, imploramos ao Senhor por Tuas misericórdias, graça, por bondade, pela Tua mão, Senhor. Querido, não nos dá aquilo que a gente tem pedido, nos dá o que nós precisamos da Tua parte, que a nossa vontade esteja alinhada contigo, que as nossas orações sejam assim, direcionadas a Ti, por misericórdia do Senhor, para que a gente tenha visão. Por misericórdia eu peço, por visão do céu, da Tua vontade, que a nossa vontade esteja alinhada contigo, Senhor, com a Tua. Tem misericórdia, mais uma vez eu peço, perdoa-nos, nos proteja, nos livra do mal, nos livra de nós mesmos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bora lá, irmãos. Olha que legal, olha que legal. Pedro é milagrosamente liberto. Gente, que coisa linda. A gente vê histórias maravilhosas, né? Essa não é diferente. Esse capítulo 12 todinho aqui é praticamente todo sobre Pedro. E aí é interessante que é o último que fala sobre Pedro. Daqui pra frente a gente vai ver outras histórias de outros irmãos. Mas aqui não significa que a história de Pedro acabou aqui, né? Mas vamos lá. Diz assim: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Olha isso. Então, esse Herodes aqui, ele é outro Herodes, né? Ele não é esse é neto daquele Herodes que na época de Jesus, quando Jesus nasceu, lembra que os magos foram lá, e aí depois ele falou, volta por aqui, eles não voltaram, e ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Esse Herodes aqui do texto de hoje, ele é neto daquele. Então é um outro Herodes, só pra gente se situar. Então ele prendeu ali alguns irmãos da igreja para maltratar. A intenção dele ele era do mal ali. Representa uma figura maligna, porque ele era só para maltratar mesmo, tá? E aí no 2 diz assim: e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Olha aqui, mais um mártir da igreja. Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, olha só, meu Deus, isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Então, prendeu Pedro. Depois, lançou no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada um de cada lado, né, para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então é interessante aqui que ele matou o Tiago, né? Que era um deles ali, junto desses primeiros. Mandou matar Tiago. E aí prendeu Pedro. Por que não matou Pedro? Aí a gente pergunta, né? Por que Deus permitiu a morte de Tiago? Porque os dois eram importantes pro reino, né? Os dois serviam a igreja, os dois estavam ali, aprenderam tanto, estavam edificando a igreja e servindo no propósito. E aí Deus livra um e permite a morte desse jeito, né? Uma morte triste, né? Não tem morte bonita, mas eu digo assim, de sofrimento, sabe, uma coisa que ceifaram a vida dele. Pra nós, parece antes do tempo. Parece que alguém foi lá e matou ele antes do tempo, né? Porque mataram ele, né? Ele não viveu tudo. A impressão que a gente tem e o que a gente sente é que ele não viveu tudo que tinha pra viver. Só que a gente fica com esse pensamento, nós não sabemos o que podia acontecer, mas o que nós sabemos o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. O nosso tempo não é igual ao tempo do céu. E a nossa vontade não é na verdade ela é muito longe da vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Então a gente não entende porque a gente fala assim, ele morreu, porque a gente pensa nesse mundo terreno, com a cabeça das pessoas aqui na terra. Nosso foco, vocês viram que eu comecei falando assim, e foi de propósito, que ele tinha muito pra fazer, que a vida foi interrompida, que alguém ceifou a vida dele, que ele morreu antes do que deveria. A gente pensa porque a gente olha pra terra, a gente não olha pro céu. E pensando no céu, o que aconteceu aqui é que Deus deixou Pedro viver aqui na terra mais que Tiago deixou, mas isso era controle de Deus, porque a vontade dele foi, eu vou receber Tiago agora. Então o céu era para Tiago agora, naquela hora, mas Pedro, Deus ainda tinha designado, ele ainda tinha que exercer, né, esse desígnio, essa soberania ainda na vida terrena de Pedro por mais tempo. Por quê? Porque essa é a vontade soberana do Senhor. Ele sabe de todas as coisas e nós não.
Se a gente olhar por esse lado, a gente não tem medo da morte. A gente espera que quando ela chegar, a gente já sabe, a gente vai para o seio do Senhor. A gente vai estar com o Senhor. E foi isso que aconteceu com o Tiago. Sabe por quê? Os irmãos entendiam isso, tanto é que a igreja crescia. Se eles tivessem ficado com medo da morte, sabe o que eles tinham feito? Ah, não, tá todo mundo morrendo, olha. Ixi, já é o segundo, já é o terceiro, já é o quarto. Quando fosse contando nos dedos de uma mão, eles tinham desistido do evangelho. Isso nunca aconteceu. A igreja foi perseguida ao longo da história e ela só cresceu. Irmãos foram martirizados, mas a igreja só cresceu. Então nós precisamos entender que não é o que a gente vê aqui, é o que o céu já definiu lá. E quando o Senhor Jesus chama, o nosso Deus chama, é Ele que decide se vai morrer por alguém matar, se vai... É o Senhor que decide. O controle das nossas vidas é dele, Bendito é o Senhor, né? E aí, continuando aqui, essa festa dos pães sem fermento, os pães ázimos, era uma festa que durava 7 dias. E por que eu tô falando isso? É importante a gente falar que essa festa durava 7 dias. Porque Pedro, ele foi para uma prisão aqui, ó. E do jeito que tá aqui, gente, ó, vocês entenderam isso? Lançado no cárcere, ó, mandou prender. Aí lançou no cárcere, dá pra ver que é outra situação. Prender e lançar no cárcere. Então já é uma segunda prisãozinha aqui de um outro jeito. Aí designou 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Faz a conta, 4 com 4. Hã? E aí pra guardá-lo. E aí ele pretendia submetê-lo a julgamento. Gente, essa prisão era uma prisão, se a gente for falar hoje, é mais que segurança máxima. Não tem prisão na terra assim. Você ficar preso com 4 soldados, presos de um lado, presos do outro, soldados na porta da grade, soldados na porta, soldados no portão. Como é que ele ia sair? Hã? E aí, a igreja, no versículo 3, diz assim, ó, Pedro ficou ali detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, a igreja pedia por Pedro. E aí eu coloquei aqui nos dias da festa, porque a festa tinha 7 dias. Então, eles ficaram um tempo ali, ó, intensamente, por um tempo orando por Pedro. Então, tem uma lição preciosa aqui. Sabe o que é? Orar sem cessar. Nós precisamos clamar pelo sobrenatural. Nós precisamos orar, não reclamar. Eles podiam estar, ai, mataram o Tiago, coitado do Tiago, agora vão matar Pedro. E a intenção do Herodes era matar Pedro mesmo. Você acha que ele queria ele pra quê? Mas Deus não quis. A vontade de Deus é soberana, eles ficaram orando ao invés de reclamando, eles ficaram orando ao invés de se lamentando. E aí na noite anterior, Deus não chega depois, né? Ele chega no tempo certo. Passaram um tempo ali, na noite anterior, antes do julgamento, quando Herodes ia julgá-lo, Pedro estava dormindo, olha isso. Pedro dormia. No dia seguinte, talvez ele fosse morrer, e ele dormia. Gente, nós somos salvos, não devemos temer a morte, como eu já falei. Nossa vida está nas mãos do Senhor e Pedro está demonstrando isso. Lembra Pedro que negou a Cristo porque teve medo? Lembra aquele Pedro? Vocês estão lembrados dele? Senhor, eu vou contigo até o fim. Agora sim ele se converteu, ele vai até o fim. Sabe o que ele está fazendo? Ele está crendo em tudo que ele viu, que ele já ouviu, que ele testemunhou, que agora ele vive na fé e ele está dormindo. E olha como ele estava dormindo confortável, para não dizer outra coisa. Ele dormia entre 2 soldados, olha isso, preso com 2 algemas. Então tinha uma algema de um lado no soldado, uma algema do outro no outro soldado, e as 2 algemas nas mãos deles. Algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere, olha isso. Repentinamente apareceu o quê? Um anjo. Mostrou essa prisão e tudo isso para mostrar o quê? Que isso era impossível. Era impossível. Impossível. Tá ouvindo? Era impossível. Mas para Deus, não. Não tem impossível para Deus. Deus mandou um anjo. E aí a luz brilhou na cela. Além de ser noite, imagina como era a cela. A luz brilhou. Esse anjo teve que tocar ali do lado do Pedro para acordar ele, gente, porque ele tava dormindo. E aí o anjo fala assim, depressa, levante-se. Aí então, ele foi levantar, mas lembra que ele estava preso com os soldados? Se ele dormiu, os soldados também dormiam, estava ali abaixado com ele no chão. Quando ele levanta as algemas, caem dos punhos dele. As algemas caem. O sobrenatural de Deus aconteceu e a igreja estava orando por isso. O sobrenatural de Deus. Deus envia anjos a nosso favor, em nosso favor, sabia disso? Deus envia anjos ainda em nosso favor. Então o anjo disse para ele, vista-se, calça sandálias. E Pedro fez conforme o anjo tinha dito. E aí o anjo diz, ó, põe a capa, siga-me. Quando ele saiu, Pedro seguiu, mas não sabia se era real. Gente, se Pedro não sabia se era real ou era uma visão, como eram as visões que Pedro tinha? Você consegue imaginar? Era surreal a cabeça de Pedro, hein? Pedro estava ali, imagina o que ele via em visão. Porque ele não sabia se era real.
parecia até confortável. Será que isso é real? Uma visão? Olha, e tudo parecia como uma visão. Passaram pela primeira porta, pela porta dos guardas, chegaram ao portão e eu vou parar aqui. Gente, vou parar porque assim, Pedro ele também agiu, vocês viram isso? Ele teve que tirar a capa, ele teve que colocar a capa, ele teve que, ó, tá vendo? Ele fez tudo que o anjo falou, ele, Pedro, siga-me. Aí Pedro seguiu, tá vendo, ó? Pedro fez tudo, calce as sandálias, Pedro. Pedro calçou as sandálias. Olha que coisa interessante, né? Pedro agiu em cooperação com o anjo, com o céu. Tem coisas que Deus deixa pra gente fazer. E eram coisas pequenas, calçar uma sandália. Vestir, vou parafrasear, vestir uma camiseta, pôr a blusa de frio. Foi isso que Pedro fez aqui. Calça o seu chinelo, Pedro. Calça o seu sapato. Olha só, coisas pequenas. Mas Pedro que tinha que fazer, e ele obedeceu. Nós precisamos desses atos de fé nas coisas pequenas. Às vezes a gente deixa de fazer coisas pequenas, falando, tá tudo perdido. Tá tudo perdido, mas começa a fazer aquilo que está à sua disposição, à sua frente, aquilo que você pode fazer, faça. Não espera, não. Tem um ditado terrível que o pessoal fala, né? Perdido por 100, perdido por 1000. Perdido nada. Pra Deus não tem nada perdido. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Ô, gente, vocês pararam pra ver uma coisa aqui? Olha que cena interessante. Quando eles vão entrar lá na prisão, a gente tem que pensar assim, o que será que eles encontraram lá na prisão? Só as algemas, porque não tinha nada. Pedro calçou o chinelo, ó. Tá vendo aqui, ó? Depressa, levante-se, ó. Vista-se. Ele se vestiu, então a roupa dele não tava lá. Calça as sandálias dele não estava lá. Põe a capa dele não estava lá. E aí, gente? Quando a gente viu uma prisão, vamos dizer assim, né? Uma porta, se é que a gente também pode parafrasear e falar assim, se abrir e Jesus sai, vou ter que falar, eu ia enrolar, mas não vou conseguir não. Eu ia tentar falar de outro jeito, mas eu vou rasgar o verbo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Quando Jesus estava morto, o corpo dele estava dentro do túmulo e tinha uma pedra lá na porta. E quando Jesus sai, a pedra é removida, Jesus sai, Jesus está livre, Jesus está lá fora, mas aqueles panos que envolviam seu corpo ficaram lá dentro. E aí muitos pregadores falam, né, eu acho bonito isso, que é como quem diz, eu vou voltar. Aquele paninho dobrado lá do lado, eu vou voltar. Já Pedro, não fica nada pra trás, porque tem lugares que a gente entra e nunca mais a gente vai voltar, não vamos deixar nada pra trás, pega tudo que é seu e vamos embora. Era essa a ordem do céu pra Pedro, pega tudo que é seu e vai embora, esse lugar não é pra você. E Deus fala isso pra nós muitas vezes e fala hoje, tem lugares que não são pra nós e o Senhor fala, pega tudo que é seu. Senhor, mas é tão pouco, pega o que é seu e tchau. Tenha coragem. Pedro teve que pensar, se ele ficasse, é uma visão, não vou não. Ele tinha ficado lá e tinha morrido. Então vamos lá, de ferro. Aí ele chegou de frente com um portão de ferro, olha aqui, ó, de ferro, que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo. Gente, o portão se abriu. Você tem noção? Uma coisa é falar e o mar obedecer, porque o mar é natureza, é um elemento vivo ali, né? E o ferro? O ferro obedece. O ferro obedece. Obedece o quê se não tinha voz? Ninguém falou, abre-te, vaza, portão, caia por terra, portão, destranque, portão. Não teve isso não, gente. Teve, sabe o quê? Presença. Presença do céu estava ali com Pedro. Não foi a presença de Pedro, foi o céu. Foi quem estava com Pedro. Quem é que te acompanha? Quem é que te acompanha? Hã? Quem te acompanha é a presença do céu? As portas vão se abrir, tenha fé. Portas que nunca se abririam e sem nem palavra. Não precisa falar nada. As portas vão se abrir, eu creio, aleluia. Eu creio e recebo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eles passaram, tendo saído, caminharam ao longo da rua. O anjo ainda acompanhou ele ali ao longo da rua. De repente, o anjo deixou. Meu Deus do céu. Então é preciso pensar nisso. A gente tem que pensar nisso, gente. Nas coisas dos céus, nas coisas de Deus. Ele faz o sobrenatural. E quem é que caminha com a gente? É o céu. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem dúvida alguma que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar, porque ele estava do lado de fora. Aí ele creu. Olha isso. Aí no 12 diz assim, percebendo isso, ele se dirigiu, aí que ele caiu em si, né? Ele se dirigiu à casa de Maria. Ó, chamamos uma irmã Maria aqui, ó. Da casa da irmã Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Quem conhece? Olha aí, né? De João, chamado Marcos. Onde muita gente havia se reunido e estava orando. Ó, é uma casa grande, tinha muita gente. Ó os bens dispostos aqui para servir ao Senhor, ó.
Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rod veio atender. Então tem criados, a casa é grande e o alpendre. Sabe o que significa assim? Tem uma outra porta, e aqui diz, ó, porta do alpendre, ela foi atender, reconheceu que é a voz de Pedro, aí sem abrir a porta ela voltou, porque ela foi tomada de alegria. Gente, essa mulher dispôs dos seus bens. Vocês viram que os irmãos antes eles vendiam tudo, partilhar, nem tudo era nesse sentido. Às vezes eles iam dispor esses bens para servir. Aqui, uma igreja está se reunindo na casa dessa mulher à noite, tinha perseguição, estavam prendendo para matar, e eles estão reunidos orando. Esse povo que orava. Tanto é que essa moça é uma criada, reconheceu a voz de Pedro, era uma rotina, ela conhecia Pedro. Ela creu que era ele e se alegrou por Pedro. E aí ela disse assim, Pedro está à porta. Aí alguém disse, você perdeu o juízo. No entanto, ela insistia em afirmar que era Pedro. Então eles disseram, deve ser o anjo dele. Porque eles criam também nessa coisa como se fosse quase como um anjo da guarda. Eles também criam nisso daí. Aí disseram assim, deve ser o anjo dele. E aí Pedro, no entanto, continuou batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Eles estavam orando por isso. Mas sabe o que dá pra entender quando ele diz, você perdeu o juízo? Parece assim, isso é impossível, não pode ser Pedro. Eles oravam, mas faltou um pouco de fé. Eles oravam, mas não acreditaram como que isso poderia acontecer. A gente não precisa saber como vai acontecer. A gente só tem que orar e ter fé. E aí Pedro continuou batendo. Sabe o que é interessante aqui? A presença do anjo deixou Pedro. E aquela porta era de madeira. E ele precisou que alguém abrisse para ele. Ele precisou bater. Olha só que interessante, né? A presença do anjo não estava mais lá. Alguém teve que abrir essa porta. Abriram a porta, ficaram perplexos. E aí Pedro fez um sinal com a mão. Tipo, para de falar, gente. Para. Imagina, de noite fugindo. Fez com a mão para que eles se calassem. Ele descreveu exatamente como o Senhor tinha tirado ele da prisão. E disse assim, ó. Contem isso a Tiago e aos irmãos. Esse é outro Tiago, né? Contem isso a Tiago e aos irmãos. E então saiu e foi para outro lugar. Gente, é surreal. É surreal. Não é? É uma coisa incrível. E mais um milagre inédito. Mais um milagre inédito. E nós precisamos o quê? Como ele disse aqui, ó, testemunhar. Testemunhem, vamos falar. E aí no finalzinho do texto, a gente vê aqui, ó, como é que foi a morte de Herodes. Herodes começou a fazer um discurso, ele sentou no trono, e o povo começou a gritar assim, é voz de Deus, não é de homem. E Herodes não glorificou a Deus, tomou isso para ele. E aí, como ele usurpou da glória de Deus, glória é só a Deus, adoração é só a Deus, ele morreu. E aí dá pra ver aqui que foi o quê? Imediatamente o anjo, tá escrito aqui, ó. Um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. E aí, e um finalzinho diz assim, ó. A palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se, tendo determinada a sua missão. Olha isso. Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Esse João que a gente viu agora. E louvado seja Deus, nós aprendemos muito na palavra dele todos esses dias. E que o Senhor continue, que nós possamos aplicar tudo isso às nossas vidas, em nome de Jesus.